Muito bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Como é importante fortalecermos a nossa fé. Como é importante nós estarmos nos alimentando da palavra para que a nossa fé seja mais robusta e nós possamos estar mais preparados diante das circunstâncias que estão se apresentando nesse tempo, não é verdade? Por isso, nós estamos buscando realmente esse entendimento. Algo muito importante para os nossos dias é entender o que é a igreja. Nós estamos vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos a formação da igreja. O que os discípulos faziam, como eles ensinavam, qual era a tarefa que eles tinham. Eles iam pelas cidades pregando o evangelho. E as pessoas, quando recebiam o evangelho, o que aconteciam com elas? Então nós vemos aqui realmente o sofrimento também daqueles que se dispuseram a pregar o evangelho, como Paulo, por exemplo, Silas, como Barnabé, como Marcos, enfim, muitos que se dispuseram na pregação do evangelho. E a verdade, que mesmo diante de dificuldades e perseguições, ela era pregada. E nós não podemos abrir mão da verdade. A verdade é Cristo. Mas não é só a pessoa de Cristo, mas sim os seus ensinamentos. Você não pode realmente dizer eu conheço Jesus se você não conhecer a sua palavra. É muito importante que você tenha entendimento que o Senhor deixou a sua palavra, que Jesus deixou os seus ensinamentos, que ele deu ordem aos discípulos. Olha, vocês vão ensinar às pessoas tudo o que eu ensinei para vocês. Então a responsabilidade dos discípulos era levar para as pessoas, para a igreja recém-formada, as palavras de Cristo. Jesus ensinou assim. E dessa forma a igreja crescia. Crescia através da fidelidade, através da alegria deles receberem a palavra de salvação e de libertação. Então, aquelas pessoas estavam unidas realmente numa mesma fé. E eles tinham uma comunhão por causa dessa verdade que habitava na vida de cada um. Então nós vamos continuar vendo aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, agora do verso 18 até o verso 23. Está escrito: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou Priscila e Áquila nesse lugar. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Ele não cedeu, ele não concordou, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então nós estamos aqui diante desse momento que representa o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E, como nós percebemos, quando Paulo chegava numa cidade, ele sempre procurava uma sinagoga, e começava a pregar. E uma coisa que também ele fazia era ir nestas cidades verificando aquelas pessoas que eram convertidas, as igrejas que foram formadas. Então ele queria saber como as igrejas estavam, se elas estavam crescendo, se elas estavam realmente amadurecendo, se aquelas pessoas estavam firmes na fé, perseverando na fé. Isso era uma preocupação que estava na vida do apóstolo Paulo e era o que ele fazia. Então, como nós sabemos, ele ficou lá em Corinto, durante 1 ano e 6 meses. Ele ficou lá muitos dias, como nós vimos aqui. Mas então ele se despediu dos irmãos e partiu, navegou para a Síria, levando em sua companhia aquele casal que nós vimos outro dia, Priscila e Áquila. E quando ele chegou a Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila lá, porque este casal, eles ficaram ali liderando a igreja naquele momento. Então o apóstolo Paulo formava líderes, discípulos também, homens fiéis, idôneos, tementes ao Senhor, para que eles estivessem assumindo os ministérios, assumindo as igrejas.
Era muito importante que fossem pessoas que estivessem completamente em submissão à palavra de Deus, em concordância com o Evangelho, vivendo de forma honrada, em acordo com os ensinamentos de Cristo. Veja se tem sentido. Ninguém é obrigado a viver com Jesus. Mas uma vez que eu me disponho a andar com Cristo, não é fundamental que eu possa aprender a sua orientação para que eu ande em concordância com aquilo que ele ensinou? Como eu posso dizer que eu tenho concordância com Cristo se ele me manda perdoar, amar, ter paciência, abandonar o pecado, ter uma disposição de vida, de santidade, mas eu não concordo com isso? E aí eu estabeleço o que eu acho que é a santidade, o que eu acho que é perdão, o que eu acho que é amor. Veja como isso é complicado. Todos nós precisamos investigar a palavra de Deus a fim de que haja um critério bíblico para a nossa conclusão. Meu irmão, isto é fundamental na fé. Todos nós precisamos gastar tempo de estudo bíblico a fim de conhecermos o que o Senhor nos deixou como orientação, não de forma superficial, mas compreendendo realmente todos os detalhes que a palavra do Senhor nos demonstra. E nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, deixando ali Priscila e Áquila, na igreja de Éfeso, para que eles estivessem ali ajudando os irmãos, ensinando os irmãos também, e ele partiu de lá, indo para Cesareia, depois desembarcou em Jerusalém e saudou a igreja, foi lá verificar se todos estavam firmes na fé e desceu para Antioquia. Passou lá algum tempo e atravessou sucessivamente a região da Galácia e Frígia. E aí, aquilo que eu falei para vocês, a última frase desse pedaço, confirmando todos os discípulos, verificando os convertidos, avaliando se aquelas pessoas estavam firmes e perseverando na fé verdadeira. Você vê muito isso nas cartas do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, ele coloca orientações. É impossível que você possa ter uma fé robusta se você não tiver disposição de entender os princípios escritos no Santo Livro. Este Santo Livro é a inspiração de Deus para todos nós. Eu desejo realmente que cada vez mais você fique firme e fortalecido na fé.